Boa noite, irmãos, prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para compartilhar comigo nesse texto que fica em Jonas, capítulo 1. Algo o Senhor falou comigo, algo o Senhor me colocou no meu coração para falar com você nesta noite. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, dizem assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitais, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disse-lhes: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso e contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e se fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados irmãos, prezados amigos,
e ouvintes da palavra de Deus. O que vocês vão ouvir, vão escutar neste momento, não escutarão no Fantástico da Globo, porque isso normalmente não interessa a eles. Mas o que vou dizer aqui nesta noite, nós temos que escutar com nossos corações, que a palavra de Deus nós temos que escutar com nossos corações, e temos que enxergar com os olhos espirituais, porque os olhos carnais pouco vê sobre essas coisas. E eu gostaria de falar em primeiro momento, é o seguinte, com respeito a atitudes, com respeito a decisões e atitudes que o homem toma, que o homem possa tomar. Por exemplo, eu, quando morava no Espírito Santo, antes de vir para cá, trabalhava numa grande empresa lá, mas em ação prédio, empresa de ônibus. Por causa do óleo diesel estava fazendo mal, então parei de trabalhar, saí da empresa e um certo dia, por escassez de emprego naquela cidade, então resolvi tomar uma decisão. E mediante a decisão, então a gente toma atitude. A minha, no caso, foi vir para cá, tomar o trem e vir para cá. Essa atitude, essa decisão e essa atitude que eu tomei foi de grande importância para a minha vida. Chegando aqui, então, eu arrumei emprego, nunca mais fiquei parado, pude me responsabilizar pela minha despesa, pelo que comer, o que vestir e que sobreviver. Logo depois, então, encontrei a Nélia, casei, e aí tem 3 filhos que Deus me deu. Então foi uma atitude benéfica, foi uma atitude que me trouxe grandes alegrias, e continua essa alegria, e foi uma atitude que eu tomei na vida, com certeza, abençoada, dirigida por Deus. E eu digo para você nesse instante, cuidado com as suas atitudes, cuidados com as suas decisões e imediatamente atitudes. Nós podemos observar que muitas vezes o marido toma a atitude de trair a mulher. Isso é devastador, isso é desastroso, isso traz uma grande tempestade, um grande vendaval, isso traz luto, isso traz morte, traz destruição, traz desequilíbrio a você e sua família. Criança, filhos, adolescente, também toma atitude desastrosa, toma atitude que não é aprovada por Deus. Toda atitude que nós tomarmos, ela tem que ser aprovada por Deus. Decisões e atitudes tem que ser como o sonho de José. Sonho de José, sonho profético e sonhos abençoados. Por que abençoado? Porque trouxe benefício, trouxe saúde, trouxe vida, salvou vida, a vida toda de sua família e de uma terra, de uma nação toda. Porque eram sonhos, eram atitudes aprovadas por Deus. No entanto, eu convido a você a observar o texto que lemos. Esse texto que lemos nos dá base para falar a respeito disto. Observe uma coisa, o primeiro verso diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa palavra veio acompanhada de uma ordem: vai, prega contra aquela cidade, porque o mal daquela cidade subiu até a mim. Mas a intenção de Deus não era que ele pregasse a palavra para condenar o povo à morte, mas sim, poderia ser condenado à morte, porque se ele decidisse ouvir a palavra e obedecer a palavra, viria então a salvação. Mas se ele decidisse ouvir a palavra, mas não ouvir com o coração, ouvir sua palavra carnalmente, conforme muitas igrejas, muitos servos de Deus estão nesse patamar, eles então receberiam condenação. Mas o que ele fez? Antes de cumprir a ordem de Deus, hoje nós estamos vivendo dias que fala muito em decreto, muito em cumprir ordem, e estão vendo aí grande desobediência com respeito a isso também. As ordens que às vezes é dada pelo nosso governante não está sendo às vezes cumprida com respeito. Por exemplo, essa máscara mesmo que está aí uma ordem de usar, muitas pessoas não estão usando conforme deve. Há uma grande desobediência de seguir ordem, e esse nosso irmão profeta Jonas,
ele se determinou a ir para outro lugar. Essa atitude que este homem tomou, amados irmãos, observe bem comigo uma coisa, colocou em risco de morte toda uma cidade, diz a Bíblia, de mais de 120 mil pessoas. E em segundo lugar aqui, ele colocou em risco de morte toda uma tripulação de um navio. E eu chamo a sua atenção nesse instante. Por que esse mundo hoje que nós vivemos está mergulhado numa profunda tempestade, numa profunda angústia? Porque essa tempestade que está aí, ela pode ter sido por modo de uma decisão indevida. Alguém pode ter tomado uma decisão, imediatamente, uma atitude indevida, uma atitude, quem sabe, por ambição, uma atitude irresponsável, porque a atitude irresponsável, ela traz dano em nossas vidas. E aí Jonas toma essa atitude irresponsável, não pensou no momento, na cidade que poderia ser salva com a pregação de sua palavra, pensou em si mesmo, e chega e compra a passagem e parte para outro lugar, conforme diz o verso 3, na parte B, no finalzinho, para longe da presença de Deus. O homem que quer se retirar, se isolar da presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o fim dele não vai ser bom. E ele pode trazer com isso, com essa atitude, consequência para muitas pessoas. E diz o verso 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amados irmãos, prezados amigos da palavra de Deus, atitudes que não é aprovada por Deus traz grandes tempestades, traz luto, traz desespero, traz espanto, traz medo. O que você tem feito, amados irmãos, queridos irmãos, com as suas atitudes? Muitas vezes tomamos atitudes sem pensar, atitudes que prejudicam a família, prejudicam a igreja, prejudicam a sociedade no modo geral, atitudes que pensamos só em nós, atitudes sem avaliar a imensidão, sem avaliar a profundidade daquilo, atitudes sem consultar a Deus em primeiro lugar. E às vezes você está me ouvindo dizendo assim: mas eu sou crente, sou grande servo de Deus, não vou tomar essa atitude. Jonas também era servo de Deus. Jonas era um homem comparado de confiança a Deus, de levar a mensagem do Senhor. Só que tem uma coisa, amados irmãos, muitas vezes nós nessa posição queremos estar acima de Deus, receber a ordem de Deus, receber a palavra de Deus, mas ignorá-la. O verso 5: então os marinheiros cheios de medo, olha para você ver, os marinheiros estavam cheios de medo por quê, amados irmãos? Cheio de medo porque a atitude de um homem trouxe medo àqueles homens. E uma atitude de um homem, ou vários homens, está trazendo profundo medo, está trazendo luto ao mundo inteiro, está trazendo luto às famílias. Preste atenção, não queres você também ter o mesmo comportamento? Nós que conhecemos a palavra, nós que ouvimos a palavra, temos que tirar aplicações disso aqui para nossas vidas, para pensar em atitudes que vamos tomar. Estamos vivendo uns dias agora de perca de empregos. Pode haver grandes discussões dentro de casa por causa de dinheiro. Uma coisa que leva à separação de casal é dinheiro. Uma coisa que leva a briga em casa com seus familiares é dinheiro. E estamos num problema sério para enfrentar daqui para frente. Dias piores, quem sabe, virão. Então prepara-se com respeito às suas decisões e a seguir da atitude que você vai tomar. Versículo 5 ainda de Jonas, porém havia descido ao porão e se deitado, e estava dormindo o seu sono profundo. Muitas vezes tomamos atitudes e depois não procuramos resolver a atitude, a desordem, a desgraça que
que atitude traz na vida de ninguém. E não estamos nem aí, viramos as costas, conforme o nosso amigo e irmão Jonas. Cheio. Então chegou-se ao ponto de chegar ao mestre do navio e perguntar a ele: que se passa contigo? Agarrando-o no sono, ele foi questionado: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amados irmãos, é momento de todos clamar. É momento das igrejas todas se reunir e deixar algumas picuinhas de lado, algumas diferenças de lado e clamar o nosso Deus, o Deus que fez o sol, que fez a terra, que fez o mar e tudo que nela há. Clamar em uma só voz. Deixar de política evangélica. A política evangélica distancia sim uns dos outros e quem sabe de Deus. Amados irmãos, prezados amigos da palavra de Deus, esse verso 6 diz: levanta-te, invoca o teu Deus. E eu digo para você: levanta-te, invoca o teu Deus, que é o meu Deus, que é o Deus que fez os céus e a terra, que é o único Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É desse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que Jonas está falando, é desse Deus que Jonas apresentou para aquele povo diante daquela tempestade. Diante de uma tempestade, amados irmãos, qual Deus você tem apego? Você tem propagado este Deus? Ou nós estamos mais preocupados com a perda do emprego, estamos mais preocupados com o que comer amanhã, com o que vestir, amados irmãos? Verso 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora, ou seja, confessa, por causa de quem nós sobreveio este mal. Irmãos, por causa de quem que sobreveio este mal? Sempre tem alguém atrás do mal, e eu digo para você: não é Deus. Não é Deus, é nós, com as nossas imperfeições, com a nossa ambição, com as nossas mentiras, com os nossos ciúmes, com a nossa inveja, com a nossa falta de compromisso com Deus. É isto. Ele disse aqui: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E eu pergunto para você, amados irmãos, as suas atitudes têm levado mal a alguém? As suas atitudes, as suas decisões têm provocado mal a alguém? Que ocupação é a tua? Que ocupação é a tua na sociedade? Que ocupação é a tua na igreja? Que ocupação é a tua consigo mesmo? Qual é o teu pensamento? Você é um crente de duas caras? Não podemos ser crentes de duas caras. O verso 9 diz assim: ele se respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, porque ele sabia da profundidade, do alcance do poder de Deus. O alcance do poder de Deus não há fronteira, e por isso então eles temeram e lhe disseram: que é isso que fizeste? Porque sabia que Deus era muito poderoso, ou seja, era todo poderoso, e é todo poderoso. Ele pode fazer algo bom, mas também ele pode também te condenar. Disseram-lhe: que te façamos? Então ele pede para julgar ele no mal. Verso 12 diz assim: respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se acalmará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Outra vez te digo para você: por causa dele tinha vindo a grande tempestade, e com a grande tempestade a iminência de morte para toda uma cidade e para os tripulantes do navio. Irmãos, preste atenção: por causa dele e por causa de você. Você tenha sido aquele elemento que está nas mãos de Deus para levar a bênção, levar a vida, ou você tem sido uma pedra de tropeço na vida das pessoas? Por minha causa sobreveio esta grande tempestade, dizia ele.
O verso 3 diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Amados irmãos, o pecado, a atitude mal tomada, ela pode trazer por grandes consequências, porque enquanto você não clamar, enquanto você não confessar, enquanto você não acertar, você não pode sair às claras, e pode agravar mais a situação. Veja o mar agravava mais a situação, eles remavam, mas cada vez mais o mar ficava mais tempestuoso. Então, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Clamar ao Senhor, irmão, a evidência que está no clamar ao Senhor, a evidência da cura, a evidência da libertação, a evidência de um peso em nossas costas, está em clamar ao Senhor. Mas para clamar ao Senhor, tem que arrepender dos nossos pecados, tem que nos humilhar diante de Deus, tem que abrir mão do eu. E muitas vezes essa é a dificuldade. Ninguém quer abrir mão do eu. Ninguém quer vestir a camisa do Evangelho e ser digno do Evangelho. Seja digno do Evangelho, meu irmão, de alguém olhar para você e ver semblante de santo na sua vida, conforme fez por Estevão. Estevão tinha um semblante de santo. O verso 14 então diz: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Está na hora de clamar, todas as igrejas clamar, que nós não pereçamos por causa da desobediência, por causa da incompetência, quem sabe, de alguém que fez essa grande epidemia, essa grande pandemia sobre a nossa vida, essa grande desgraça que está sobre o mundo, trazendo luto, tristeza, grande tristeza em todo o mundo. Está na hora daqueles que acredita no Deus Todo-Poderoso clamar, porque estes homens clamaram e nem devotos desse Deus eles eram. Está na hora de incrédulos, espírita, católico, evangélico, todo mundo que Deus fez o seu corpo, clamar por esse Deus, para que Deus possa aplacar a ira de Satanás, que está aproveitando esse momento para trazer desordem, para trazer desequilíbrio, para trazer desesperança, para trazer fome, para trazer guerra, para trazer luto em toda a terra. A responsabilidade é daquele que conhece a Deus, porque eles clamaram esse Deus, porque Jonas tinha falado com ele que serviu o Deus Todo-Poderoso. O verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O verso 16: temeram, pois, estes homens o extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos. Que tipo de sacrifício nós, como evangélicos, servos de Deus, temos oferecido ao Senhor? O sacrifício santo, em obediência à sua palavra, em clamar a sua graça e a sua misericórdia, de nariz no chão, arrepender dos seus pecados, conforme diz a palavra. 2 Crônicas 7,14. E nós, quando olhamos no verso 17, o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias no ventre do peixe. Lá então, quando ele estava no mais profundo abismo, então, diz o verso 1 do capítulo 2: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei tu me ouviste a voz. Ele gritou e Deus ouviu a voz. Será que se nós gritar, Deus não vai ouvir a nossa voz? Vai, mas antes nós temos que arrepender do nosso pecado, antes nós temos que humilhar, bater o nariz no chão e pedir a Deus a graça e a misericórdia. Todos, quando nós olhamos no verso 6 do capítulo 2, a parte B, diz assim: da profundidade da sepultura. Quem vai à sepultura, meu amado irmão? É quem está morto. Jonas já considerava morto. Da sepultura
sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele clamou de dentro da sepultura, ele clamou já do lugar que não tinha mais jeito, e Deus então, no verso 10 do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amados irmãos, então o segredo aqui está em clamar. O segredo aqui está depois de uma atitude errada, não está tudo perdido. É arrepender e reconhecer que Deus é Senhor e Ele pode salvar a sua vida. Sobre tudo que dissemos aqui, amados irmãos, sobre tudo que dissemos, sobre tudo que falamos, eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, o arrependimento do profeta. Ele reconheceu que errou. Você tem reconhecido que tem errado? Segundo lugar, é o clamor que ele fez a Deus. É o clamor que nós devemos fazer a Deus com humildade. Em terceiro lugar, é a atitude demonstrada por Deus e o seu sobrenatural sobre todas as coisas. Eu queria deixar com você ainda alguns versículos para nós terminar aqui a nossa fala. Em João capítulo 14, João 14, o primeiro verso diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Isso aqui Jesus falou com os discípulos quando eles estavam desesperançosos. Ele estava sem esperança, porque alguns tinham morrido, e Jesus também tinha passado pela morte, e ele estava sendo disperso pela terra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Cristo dizendo. E quando nós olhamos no versículo 16 e o 17 do mesmo capítulo aqui de João 14, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O verso 17 conclui: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que Deus assim abençoe. Amém.